Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e essa é uma aula sobre rentabilidade. A gente vai estudar os índices de rentabilidade, que basicamente são três, sendo dois deles muito usados, o ROI com I e o ROI com E um outro muito importante, mas nem tanto usado, que é o EVA, ou EVA, do inglês, de valor econômico agregado. Então, os índices de rentabilidade são índices que vão analisar os rendimentos em função das aplicações que a empresa fez. Tá? E eles vão relacionar lucros com vendas em função de ativo e em função de capital próprio. Então, como eu falei, um dos mais usados é o ROI com I, que é retorno sobre investimento, também chamado de retorno sobre o ativo. E o outro é o ROI com E, que é o retorno sobre Ed Equity, capital próprio, que a gente vai analisar agora. Bom, primeiro vamos entender que a gente pode ter diferentes visões com relação à rentabilidade. A gente pode ter a visão chamada do negócio, e essa visão é expressa através do indicador de rentabilidade do negócio, ou retorno sobre o investimento, que é o ROI com I. E a gente pode ter a visão do dono. Esse dono aqui são os acionistas, tá? Na literatura em finanças chamada de shareholders. Tá? E aí a gente vai ter os indicadores de ROI com E o EVA, ou EVA. Tá? Vamos lá. Vamos pegar primeiro o retorno sobre o investimento. Eu vou colocar direto a fórmula dele para a gente partir da fórmula. Olha a fórmula dele. É lucro líquido dividido pelo ativo total. Essa é a ideia de o quanto que eu estou ganhando, eu empresa, em termos de lucro, em função do que foi investido na empresa, ou seja, o seu ativo. Pensem e lembrem um pouquinho da aula sobre lucratividade. Muito normal comparar lucro líquido sobre a venda. Quanto que eu estou tendo de lucro sobre o quanto eu vendi. Mas mais importante do que comparar lucro sobre venda é comparar lucro sobre o que foi investido. Essa é a métrica mais interessante de se olhar. Por quê? Porque eu preciso saber quanto que eu estou ganhando sobre o que foi investido na empresa. E o que foi investido na empresa, independente de onde veio o dinheiro, né, porque a origem é no passivo, pode ser o capital de terceiros, pode ser capital próprio, a gente já viu isso na aula de endividamento. Então a origem está no passivo e a contrapartida disso está no ativo. Então, quando eu estou falando aqui ativo total, é todo o recurso que foi investido na empresa, seja por terceiros, seja pelos acionistas. Então, analise o retorno da empresa em termos de lucro líquido com o nível de investimentos, ou seja, seus ativos. E a gente vai ver ainda que trata-se de uma junção dos índices de giro do ativo e margem de lucro. Mas isso aí eu vou explicar no slide à parte já já. Aqui a gente tem um exemplo, digamos que a empresa tenha tido um lucro líquido de 231 mil, ela tem um ativo instalado aí de 3.597, isso vai dar aí uma rentabilidade sobre o ativo, sobre o investimento, de 6,4%. Ou seja, para cada R$ 1 que foi investido no ativo, ela está gerando 6 centavos de lucro. Essa é a interpretação que a gente faz. E quem é o ROI com E? O ROI com E é muito parecido com o ROI com I, só que ele é a visão do acionista, a visão do proprietário, a visão do dono. E por que ele é a visão do dono? Porque ao invés de dividir aqui o lucro líquido pelo ativo total, eu divido pelo PL. Lembrem-se, aqui eu tenho o passivo, aqui eu tenho o ativo. Ativo total é igual a passivo total. Então, se eu fizer o cálculo do ROI com I, lucro líquido por ativo total, é a mesma coisa que fazer lucro líquido por passivo total. Não tem problema. Afinal de contas, origens e aplicações têm que ser iguais, né? Mas quando eu estou olhando a visão do acionista, eu separo o meu passivo no que é capital de terceiros e o que é capital próprio. E me interessa saber a rentabilidade não sobre todo o recurso que foi investido na empresa, que pode ser olhado pelo lado passivo
ou olhado pelo lado do ativo, mas somente a parcela que os acionistas colocaram na empresa. É por isso que o ROI com E é tão importante, porque ele menciona o lucro líquido, que é dos acionistas, com o PL, que também é o capital investido na empresa, mas o capital investido na empresa pelos acionistas. É por isso que esse índice é um índice tão interessante, porque ele mede a rentabilidade dos sócios e ele, com certeza, é um índice bastante utilizado. Então, como a gente usa isso? Na condição de administrador financeiro, é natural que a gente olhe o ROI com I. Mas a gente também tem que olhar o ROI com E. Na condição de acionista, óbvio que eu vou dar um peso muito maior para o ROI com E, porque eu sou acionista. Então eu quero saber o quanto que eu estou ganhando sobre o quanto eu investi, e não sobre o todo que foi investido na empresa, que aí, obviamente, envolve capital de terceiros. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, digamos que eu tivesse 231 mil de lucro, o PL de 1.954, isso estaria dando aí 11,8% de rentabilidade, significa que os acionistas estão obtendo aí 11,8% de rentabilidade sobre os seus investimentos, ou seja, sobre o que eles colocaram na empresa que está registrado na forma de patrimônio líquido. Vamos lá. Comparando resultados, retornos, rentabilidades. Olha aqui essas empresas, né? Tem aqui a Foguetório, a Tororomba, a Tripé, a Catimbó, a Badalado. Cada empresa tem um montante de ativo, tem um PL. Observe que a partir da relação entre ativo e PL, inclusive eu consigo enxergar se essa empresa está mais ou menos endividada, né? Porque o complemento do PL para chegar no ativo tem que ser via capital de terceiros. Eu tenho aqui as vendas, nesse caso é receita líquida, e eu tenho o lucro aqui, que é o lucro líquido. Então eu posso pensar que o retorno, maior retorno da empresa é a que tem, por exemplo, a maior venda. Ou eu posso pensar que é quem tem o maior lucro. Opa, mas esses são valores absolutos, eu preciso comparar valores relativos. Vamos partir para os indicadores. Bom, aí aqui eu repito o lucro e eu tenho a margem de lucro agora. Agora, lembrando que margem de lucro é lucro líquido sobre receita líquida. Então é a comparação do lucro com a receita. Depois eu tenho rentabilidade com I, que é o lucro líquido pelo ativo que foi investido. Opa, desculpa aqui, é o lucro em relação ao ativo que foi investido. E eu tenho o ROI com E, que é o lucro líquido pelo PL. Está aqui o ROI com E, e vai ser a relação do lucro com o PL agora. Então, eu estou sempre relacionando o lucro com vendas, com ativo, com PL. Se eu pensar pela margem, olha aqui, quem tem a maior margem é essa daqui. Opa, mais importante do que margem é rentabilidade. Quem tem a maior rentabilidade é essa aqui e essa aqui. Opa, se eu sou investidor, se eu sou acionista, eu não quero saber só a rentabilidade da empresa como um todo. Eu quero saber também a rentabilidade minha, do dinheiro que eu coloquei, que é o capital por mim investido. Então eu vou para o ROI com E. E aí eu vou olhar essa daqui e essa daqui. Então observe que é muito melhor você olhar índices relativos do que valores absolutos. Então eu posso chegar à conclusão que a empresa tem maior rentabilidade é essa daqui. E observem que ela não tem a maior margem. Ela não tem a maior margem. E ela tem um maior ROI, mas poderia não acontecer isso. Tá bom? Essa aqui tem um ROI de 30 e ela não tem um ROI com E de 30, mas ela não tem o maior ROI com I. Tá? E nem tem a maior margem. E nem tem o maior lucro. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Seguindo o nosso caminho aqui. É importante que a gente pense em que parte do lucro remunera quem. Bom, aí eu vou lembrar a figura do LOL, que é uma figura que foi apresentada no capítulo 2 do livro, o livro base da disciplina. Né? Lembrando que na DRE é como se eu chegasse no LAGI, né? Tirasse os juros, chego no LAI, tiro o IR e chego no lucro líquido. No cálculo do LOL, é como se eu estivesse do LAGI,
tirasse o IR e chegasse no LOL. Então pensem comigo, eu tenho que remunerar terceiros, que é o capital de terceiros, e acionistas, que é via PL. Quando eu pago juros aqui, eu automaticamente estou remunerando os terceiros, porque a remuneração dos credores é dada pelo pagamento de juros. E o acionista, ele é remunerado no lucro líquido. Então, o lucro líquido que sobra é exatamente para remunerar os acionistas. Já remunerou terceiros aqui, já pagou todos os gastos, já pagou os funcionários, etc. Então, o lucro líquido ele é dos acionistas. Pronto. Quando eu vou olhar a figura do LOL, o que eu tenho que pensar? Ora, esse LOL aqui, a quem ele tem que remunerar ainda? No lucro líquido, a remuneração daqui é somente do acionista. Afinal de contas, terceiro já foi aqui. Nesse LOL, eu não tive o abatimento dos juros. Eu passei direto para o IR e cheguei no LOL. Significa que esse LOL tem que pagar terceiros e tem que pagar os acionistas. Pronto, é isso que essa figura está mostrando para a gente. O LOL ele tem que pagar terceiros as minhas obrigações via pagamento de juros, é como se fosse essa parte daqui, só que eu estou mostrando de outra forma. E ele tem que pagar também os acionistas, PL, via distribuição de dividendos. Pronto. Isso aqui, esse slide é para a gente lembrar da ideia do LOL, porque a ideia do LOL é a base para a gente entender o valor econômico agregado. Aí vamos lá. Se eu pensar que o ROI com I é uma medida de lucro líquido por ativo, aí você pode pensar, pô, mas o lucro líquido ele deve remunerar somente acionistas. E aqui eu estou comparando com o ativo total. Significa que aqui tem recurso do acionista, mas tem recurso de terceiros. Então, essa comparação aqui é uma comparação aproximada. Tem como a gente fazer um ajuste para isso? Tem sim. A gente calcula o chamado ROIC. No ROIC, eu vou ter o LOL dividido pelo ativo. Aí eu estou comparando um lucro que tem que remunerar terceiros, né? E tem que remunerar o acionista, com o ativo, que é um investimento feito por terceiros e pelos acionistas. Então, a comparação do ROIC ela é uma comparação melhor do que a comparação do ROI. Aí você pergunta, Roberto, por que se usa mais o ROI do que o ROIC? Porque ele é mais fácil de ser calculado e como uma medida aproximada, ele é muito bom. Então, a gente pode não ter um número exato, mas a gente tem um bom número aproximado aí de rentabilidade do negócio como um todo. Então, só lembrando, o ROIC, ele ainda tem que remunerar terceiros via forma de custo do capital de terceiros, tá? Custo da dívida, e ele tem que remunerar o acionista via custo do capital próprio ou a análise é a mesma via retorno exigido pelos acionistas. Vamos lá. Aí vamos pensar agora na ideia do lucro residual. Continuando aqui. Eu tenho um conjunto de ativos. Esses ativos, eles fazem com que a minha operação seja executada, geram receita, bato os meus custos, despesas, e eu chego no LAGI. Estou aqui no LAGI. Pronto. Desse LAGI, eu abato os juros, eu vou abater o IR e vou chegar no lucro líquido. Observe que aqui não é LOL, aqui é lucro líquido. Pronto. A questão é, lucrei 50 mil. Será que eu tenho um bom negócio? Como é que eu sei se 50 mil é bom ou ruim? Se eu for olhar pelo número absoluto, eu não vou conseguir chegar à real dimensão disso. Porque 50 mil pode parecer muito, mas também pode parecer pouco. Bom, a primeira comparação que a gente pode fazer é, se eu tivesse no mercado financeiro, quanto que eu ganharia? Ou seja, se eu pegasse esse dinheiro que foi investido no ativo, colocasse no mercado financeiro, quanto eu ganharia? Bom, aí eu estou comparando então com um custo de oportunidade. Isso aqui é exatamente o custo de oportunidade. E aí, se eu pegar o lucro líquido e subtrair esse custo de oportunidade, observe que isso tudo é analítico, né? Eu vou chegar no nosso lucro residual.
Então pense comigo, você teve um lucro de 50 mil. Se você tivesse colocado dinheiro no mercado financeiro, você teria obtido 60. Então seria isso, menos 60, então eu teria menos 10. Então, na verdade, eu estou tendo perda. Por quê? Porque eu ganharia muito mais dinheiro se eu colocasse no mercado financeiro. Agora, se eu estou tendo 50 de lucro, e se eu colocasse no mercado financeiro eu teria 30, então significa que eu ainda estou ganhando um 20. Esse é o ganho excedente que eu estou tendo por ter feito os meus investimentos no ativo. Essa é a base do EVA para a gente pensar. A ideia de valor a mais, valor residual. Aí vamos lá. Vamos pensar aqui no EVA. Primeira coisa do EVA, eu estou ainda pensando aqui no retorno do ativo e ele gera um LAGI. Só que aqui eu não vou abater os juros, eu vou abater direto o IR. Significa que a figura que eu tenho aqui não é o lucro líquido, vai ser o LOL, que em inglês é chamado de NOPAT. Pronto. Esse LOL aqui, ele precisa ser também comparado com o custo de oportunidade. Que custo de oportunidade aqui? É o custo de capital de oportunidade de todos os capitais. Lembrem-se, no passivo eu tenho capital de terceiros e capital próprio. Então eu estou falando desse custo de oportunidade com esse custo de oportunidade. Se você precisar, volta na aula sobre endividamento. Esse custo de oportunidade aqui é dado pelo custo da dívida. Esse custo de oportunidade aqui a gente chama de custo do capital próprio, de KE ou de KS, tanto faz. Tá? E eu mostrei para vocês que existe um custo médio desse capital, que a gente chama de custo médio ponderado de capital, ou em inglês WACC, que vocês vão ver muito nos livros, que é nada mais do que uma média disso aqui. Uma média disso aqui. Essa média é exatamente esse custo de oportunidade de todos os capitais. Por que todos os capitais? Porque envolve terceiros e próprio. E aí sim eu chego no residual. E esse residual aqui chama-se EVA, como se fosse o residual daqui. Só que aqui eu estou partindo do lucro líquido. Se eu estou partindo do lucro líquido, esse custo de oportunidade aqui não pode ser de todos os capitais, porque o lucro líquido remunera somente acionista. Então, isso aqui tem que ser o custo de oportunidade dos acionistas. O EVA quer olhar a empresa toda. Então, não parte do lucro líquido, parte do LOL. E na hora de comparar o custo de oportunidade, não é só o custo de oportunidade do acionista, é o custo de oportunidade geral da empresa, ou seja, o custo médio ponderado de capital. E o que a gente chama no outro slide de lucro residual, aqui a gente vai chamar de EVA. Em termos de cálculo, em termos de fórmula, a gente parte do LOL e subtrai o custo total de capital, que vai ser quem? O custo médio ponderado de capital vezes o ativo, que é o investimento da empresa. Esse investimento que está aqui, leia-se ativo. Isso aí é o EVA, que é a mesma coisa que pegar o ROIC, que é o indicador, menos o custo médio ponderado de capital, quer dizer, isso aqui é um percentual, isso aqui é um percentual, e o resultado disso nós chamamos de spread, que é uma diferença de taxas, eu multiplico pelo ativo. Dá no mesmo. No caso de cima aqui, eu parto do LOL, subtraio esse custo de capital, que eu vou chamar aqui de custo de capital, mas que na verdade nada mais é do que o custo médio ponderado de capital, que é um percentual, vezes o ativo, e chego no residual, que é o EVA. É assim que a gente faz a conta. Aí vamos pensar agora sobre os números. Digamos que eu tenha três empresas aqui, ó, grandiosa, aumentativa e superlativa. Elas têm o mesmo nível de investimento. Só que ela tem renta LOL, né? Esse aqui no PAT é o LOL. Ela tem diferentes lucros, natural, né? E ela tem um custo médio ponderado de capital, isso aqui é o custo médio ponderado de capital, também diferente. Claro, se ela tem lucros diferentes, ela vai ter não ser lucros, mas se ela tem custos diferentes é porque ela tem, de repente, proporções diferentes de endividamento e PL, por isso. Então, essa aqui tem 20, essa aqui tem 22, essa aqui tem 18. Ora, como é que eu calculo
o EVA dessa empresa? Eu vou calcular primeiro o ROIC. Esse ROIC é o LOL dividido pelo investimento, tá? Pronto. Eu posso calcular o spread. Esse spread aqui é a diferença de rentabilidade para custo de capital. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui eu tenho o ativo, aqui eu tenho o passivo. No ativo, eu tenho uma rentabilidade no primeiro exemplo, de 30%. Aqui nesse exemplo daqui. O meu custo de capital de terceiros e próprio, ele é de 20. Então, significa que eu estou captando dinheiro a 20 e estou aplicando a 30. Então, eu estou tendo um ganho. Esse ganho é de 10%. 10% vezes o dinheiro que eu tenho investido, ou seja, o meu ativo, dá 50. Observe que essa empresa daqui tem um ROIC maior e ela também tem um spread maior. Então, ela tem um EVA maior. E essa daqui, apesar de não ter o maior ROIC, ela tem o maior spread. E aí ela também tem um maior EVA. Então, pode vir o ganho, pode vir por uma maior rentabilidade, mas também pode vir por um maior spread, ou seja, um menor custo de capital aqui. Tá? Essa é a ideia do EVA. A ideia de que não basta só eu pensar em quanto eu estou ganhando, mas assim, e o custo de oportunidade desse capital? E se eu estivesse colocando esse dinheiro numa outra coisa? Quanto que eu ganharia? Essa é uma análise fundamentalmente do acionista. Vamos lá. A gente pode ainda pensar na rentabilidade, como eu tinha falado, e aí eu vou partir do ROI com I, como sendo uma decomposição do índice de margem e do índice de giro. Ora, pense comigo. O que eu estou dizendo é que o ROI ele pode ser uma decomposição do índice de margem líquida vezes o índice de giro do ativo. Vamos pensar nisso aqui. Ó. O ROI é o lucro líquido por ativo. Margem líquida é lucro líquido por receita líquida. Giro do ativo é receita líquida por ativo. Se eu multiplico margem por giro, eu vou multiplicar isso aqui, eu vou cortar a receita líquida daqui com receita líquida daqui, e eu chego exatamente no lucro líquido por ativo, que é o ROI. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ROI ele é uma consequência. Ele é uma consequência do quanto que eu tenho de margem e do quanto que eu tenho de giro. Eu posso ter um ROI alto vindo de uma margem alta e um giro baixo. Eu posso ter um ROI alto vindo de um giro alto e de uma margem baixa. E pode acontecer também do meu ROI ser alto vindo de uma margem alta e um giro alto, o que não é comum. Tá? Não é comum, por quê? Porque para você ter margem alta, é natural, margem alta, vamos lembrar aqui, ó, margem alta significa que eu transformo mais receita em lucro. É isso que significa uma margem alta. Então, significa que a minha receita, um bom pedaço dela vai ser transformado em lucro. Isso se dá por controle de custo, mas se dá fundamentalmente por aumento de receita. Aumento de receita via preço mais alto. Preço mais alto. Ora, se o meu preço é muito alto, eu vou ter margem alta. Agora, se o meu preço é muito alto, vocês acham que eu vou vender muito ou pouco? Então, eu tendo a vender um pouco menos. E aí, o meu giro tende a ser baixo. Então, margem alta casa com giro mais baixo. Ora, se eu tenho uma política mais agressiva de preço, mais competitiva de preço, e vou trabalhar com preços menores, significa que eu vou vender mais. Então, eu vou perder a margem. Então, assim, eu vou ter uma margem menorzinha, mas eu compenso com um giro muito maior. Então, é natural que uma rentabilidade venha ou de margem alta e giro baixo, ou de margem baixa e giro alto. Dificilmente você vai conseguir que um negócio seja sustentado no longo prazo com margem alta e giro alto, ou seja, ele cobra muito caro e ele vende muito. Não vai conseguir isso por um simples motivo: concorrência. Se tem um negócio que tem margem alta e giro alto, ele vai ter uma rentabilidade alta. Consequentemente, ele vai atrair concorrentes.
E quando atrair concorrentes, você vai começar a competir com preço e vai começar a competir em venda. Então, você vai tender a cair ou para margem alta, giro baixo, ou para margem baixa, giro alto. Tá bom? É por isso que tem algumas coisas na estratégia que são super importantes, como a patente. A patente te protege exatamente pela margem alta e giro alto, mas não só a patente, mas a inovação e ser o primeiro entrante, né? O primeiro entrante, a primeira pessoa que faz uma coisa, que propõe uma coisa, é natural que ela tenha um ganho muito maior do que os outros. À medida que outras pessoas elas vão fazendo a mesma coisa, a concorrência vai se apertando e aí você tende a ter uma redução na rentabilidade, que vai ser ou via redução da margem ou via redução do giro. Vamos lá. Essa ideia de decomposição de rentabilidade em margem de giro, ela é a base de um método de análise chamado método Dupont. No método Dupont, a gente começa fazendo a rentabilidade sendo decomposta em margem e giro. A gente sabe que isso aqui é lucro líquido ou receita líquida. E isso aqui é receita líquida sobre ativo. Vamos lá. E aí a gente vai decompondo para ver quem é que está fazendo o efeito na rentabilidade. Então, eu posso partir daqui da margem e analisar a rentabilidade, do giro analisar a rentabilidade. Mas eu posso ir um pouquinho mais, eu posso partir dessa relação. O que está acontecendo com o lucro em relação a vendas, que altera a margem e que, consequentemente, altera a rentabilidade? E o que está acontecendo com a relação de receita com ativo, que altera o giro e, consequentemente, altera a rentabilidade? Aí eu posso partir de outras coisas. Da receita a gente não tem como sair, né? Mas da rentabilidade eu posso lembrar que, do lucro, eu posso lembrar que lucro ele é receita menos custos menos despesas. Então aqui eu estou aqui, comparando. Principalmente olhando por que o meu lucro teve variação, o que aconteceu com os custos, o que aconteceu com as despesas. Então, aumento de custo e aumento de despesa tende a reduzir o lucro. Uma redução de lucro, mantendo as demais variáveis constantes, isso vai implicar na redução da margem. E a redução da margem vai implicar na redução da rentabilidade. Então, eu posso associar, por exemplo, que um aumento de custo ou um aumento de despesa teve implicação direta na redução da rentabilidade. Tá? Eu posso também analisar isso aqui, em vez de custo e despesa, pensar em analisar em gastos fixos, em gastos variáveis. Tá? Tanto faz, dá no mesmo. E por aqui por baixo, por aqui a parte de baixo, eu posso pensar no meu ativo. O que aconteceu com o ativo? Ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante ele tem 3 grupos principais, que são as disponibilidades, deixa eu só cancelar aqui, pessoal. Então, continuando aqui, tive um probleminha no vídeo, eu estou voltando. Então, o ativo circulante ele pode ser pensado em 3 contas principais, né? As disponibilidades, clientes e estoque. E o ativo não circulante, ele pode ser pensado, por exemplo, em realizável a longo prazo e imobilizado o ativo permanente. Vamos botar ativo permanente, que inclui mais contas. Pronto. Então, eu posso ver, por exemplo, que um aumento na conta de clientes e um aumento na conta de estoque, por exemplo, vão fazer com que o meu ativo circulante cresça. O ativo circulante crescendo aumenta o ativo total. O ativo total crescendo, olha aqui a relação que nós temos o denominador crescendo, diminui o meu giro do ativo. E a diminuição do meu giro do ativo implica na redução da rentabilidade. Então, o método Dupont ele é útil para isso, para a gente entender ao longo de uma cadeia, seja a cadeia pegando para cima, via margem de lucro, seja a cadeia pegando para baixo, via índice de giro do ativo, o que realmente está contribuindo para a queda ou aumento da rentabilidade. Aí aqui eu tenho uma figura mais completa e bem mais organizada dos meus slides, do que os meus rabiscos no slide. A gente fez o método Dupont partindo daqui, partindo do ROI.
Mas eu posso, e normalmente se começa, partindo do ROI com E. O ROI com E, a multiplicação do ROI com I vezes um índice chamado IARP, que a gente viu lá no capítulo de endividamento, dá exatamente o ROI com E. Então aqui eu posso comparar a margem, pegando vendas, pegando, por exemplo, como foi o custo, despesas operacionais, financeiras. Eu posso pegar parte do giro do ativo aqui, verificando como foi a variação nos ativos circulantes, nos realizáveis a longo prazo, no ativo permanente. E posso ainda pegar aqui por baixo o IARP, pegando como foi essa variação entre o passivo total e o meu PL. Principalmente, como foi essa relação aqui, ó, do exigível, do passivo circulante e do passivo não circulante. Então, é uma forma de decomposição. Eu saio daqui e vou para cá, entendendo o que está causando. Depois que eu entendo por aqui, aí eu volto para cá e explico a rentabilidade. Pode ser o I, pode ser ROI com I, ROI com E, a partir das variações dessas contas. Então é um método bem interessante e é um método, inclusive, que eu vou usar quando for fazer o vídeo sobre análise integrada dos indicadores da empresa, de uma empresa. Tá bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas, usem o fórum Tira Dúvidas, ou então a gente tira as dúvidas no nosso próximo encontro 5. Um abraço e até lá.